peguei top mundial da mesa também, tudo mais. Depois de alguns US$ 50.000 sacados da mesa ali, eles me baniram da mesa. O que eu fiz ali em 3 anos, mais ou menos, de Forex, eu consegui fazer em 6 meses em futuro. Uau, uau, isso é incrível. Salvei a conta, consegui chegar na conta financiada novamente. Pra minha surpresa, eu recebi um e-mail de banimento da mesa. Eu fui banido da mesa por causa desse trade. Cara, como assim? Que loucura é essa, velho? Se tu tivesse agora que começar do zero para sacar das mesas proprietárias, vamos supor, no próximo mês, como é que seria a tua abordagem? Bem, a minha abordagem, tive ali 2, 3 banimentos já em outras mesas por regras assim que o pessoal inventou, né? E dentro da Found Pips faço exatamente a mesma coisa ali, já tô com mais de US$ 40.000 ali em saques. Uma empresa que sempre me deu todo o suporte quando eu precisei. Ora, boas a todos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Desta vez temos aqui um convidado muito especial que é o Cassiano Lago. Cassiano, muito bem-vindo e vamos já então ao primeiro tópico, que é, nós estávamos a falar e tu disseste-me de que um dos objetivos deste podcast era mostrar às pessoas de que é possível sair da carreira atual que elas têm e passar a fazer trading a full time. Ah, como é que tu fizeste isso? Como é que conseguiste fazer? Bem, muito obrigado aí pela oportunidade, João, pelo convite aí, tá? É um prazer estar aqui contigo, trocar um papo, bater um papo aqui contigo, com todo mundo aí. Bem, eu comecei no trading aí já faz uns de 4 para 5 anos, né, propriamente em mesas proprietárias, né, mas minha paixão pelo mercado financeiro começou lá na minha primeira faculdade, quando eu fui fazer, conheci os gráficos, conheci as telas, e lá eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Só que a vida vai acontecendo, né, então você faz faculdade, começa, você casa, tem filhos, e a vida vai acontecendo, você vai deixando seus sonhos de lado. E era um Uhum. sonho meu ser trader. E eu me vi numa posição que são as famosas algemas de ouro, né, estava num alto cargo dentro da indústria, com 15 anos de indústria já, gerente industrial, gerenciando uma planta inteira, mais de 200 colaboradores para gerenciar. E como você sai de uma posição dessa? Fica difícil. Cada dia que passa fica mais difícil. E só que chegou num certo momento que eu precisei tomar uma decisão na minha vida. Eu falei, poxa, eu quero estar mais tempo com a minha família, quero ter mais qualidade de vida com a minha família, curtir mais eles. Não deixa de ser só uma questão de dinheiro. E começa a entrar para qualidade de vida, qualidade de tempo e tudo mais. Foi onde que eu conheci as mesas proprietárias de Forex lá atrás. Isso tô falando de 3, 4 anos atrás. Infelizmente eu entrei por vias erradas, vamos falar assim, no mercado, Ok. porque entrei tomando uma série de golpes, perdendo dinheiro. Naquela época eram as famosas mesas Scud de HFT, então você comprava lá um serviço de aprovação para HFT, o cara passava num dia para você, te entregava a conta pronta, formada lá, e você achava que: "Pô, isso aqui vai mudar minha vida", né. Então e foi justamente nessa época que eu entrei que eu tive o contato com mesas proprietários. Então, assim, comecei totalmente errado, comecei com o pé esquerdo, comecei perdendo muito dinheiro, quando eu fui entrar no mercado de mesas proprietárias, né. Já tinha vindo de um outro problema financeiro ali, dentro do Forex também. Então, assim, eu comecei totalmente errado no mercado. Eu tinha o sonho de entrar para o mercado, igual muita gente tem. Entrei sem instrução, sem mentor, sem nada, e ali eu perdi muita grana nessa entrada no mercado. Só que foi onde que eu entendi que era possível ganhar dinheiro. Eu falei: "Poxa, se esse mercado some com tanto dinheiro assim, da noite para o dia, é algo que também pode me trazer muita grana também. Então eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar, preciso entender como isso tudo funciona". Por formação, eu sou engenheiro de produção, então parte de cálculos, de conta, matemática sempre teve na minha vida, né. E foi assim que eu encarei o mercado, de uma maneira, um problema matemático a ser resolvido. Falei: "Poxa, eu preciso ter um diferencial frente os outros traders, frente às mesas proprietárias, para eu realmente conseguir me destacar, senão eu nunca vou conseguir me destacar". Poxa, quantos milhões de traders tentam aí ter sucesso no mundo e não conseguem. Por que eu vou conseguir se eu vou ser mais do mesmo? Eu não vou conseguir, eu preciso ter algo diferente, eu preciso fazer algo diferente.
Então foi onde que eu realmente comecei a construir a minha estratégia com uma vantagem matemática, por assim digamos, para eu realmente ter uma performance além da comum, porque senão ia ser mais do mesmo, entendeu? E o meu primeiro ponto de contato ali que realmente com as mesas que eu realmente fiz sucesso ali, peguei top mundial da mesa também e tudo mais, depois de alguns US$ 50.000 sacados da mesa ali, eles me baniram da mesa, mas aí foi onde que eu realmente consegui entender como que o jogo funcionava das mesas. Mas aí eu vi que realmente o negócio funcionava, realmente dava certo, que realmente falei: "Poxa, isso daqui pode transformar a minha vida, eu posso sair do meu CLT e posso viver de mercado exclusivamente, mas eu preciso trabalhar com a inteligência, preciso trabalhar de forma racional, não posso simplesmente entrar no fluxo do mercado aí e seguir igual todo mundo segue, eu não vou conseguir ter sucesso". Passei por várias coisas ali e nada funcionou, só realmente funcionou, consegui performar quando eu tive essa visão que eu precisaria ter algo diferente ali para conseguir performar no mercado, senão eu ia ser mais do mesmo, então E não o ia que é que, adiantar nada. a nível da tua abordagem, ou seja, da parte da tua educação, o que é que achas que foi diferente em relação a outras pessoas que tu vês que ainda não conseguiram suceder? Olha, eu comento isso até com os meus alunos, né, a seguinte questão, tem muitas pessoas que vêm para o mercado e elas têm muito sucesso em outras áreas, por exemplo, às vezes médicos, dentistas, engenheiros, enfim, de várias outras profissões. Empresários, muitos empresários vêm para o mercado financeiro, porque o empresário ele cria uma carreira de sucesso, ele constrói uma empresa e ele fala: "Poxa, eu preciso multiplicar esse dinheiro, então vou pegar o meu dinheiro que eu tenho aqui da minha empresa e vou levar para o mercado financeiro, quero multiplicar o meu patrimônio". Só que muitas vezes isso não acontece, acontece ao contrário. O cara como empresário é um excelente empresário, a hora que ele vem para o mercado ele mostra que ele é um péssimo trader, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui a gente tem algo que a gente não consegue calcular, que é o conhecimento acumulado. Qual que é o conhecimento acumulado que o João tem e que o Cassiano tem? A gente não consegue medir isso, porque são muitos anos de experiência, muitos anos de vida, e não tem simplesmente como a gente vir aqui e colocar isso numa balança. Uhum. Falar assim, qual que é o conhecimento acumulado do João? Seja em matemática, estatística, probabilidade, vivência, experiências com o mercado, com tudo. Não tem como a gente mensurar isso, entendeu? Então eu acho que isso é um dos grandes diferenciais, porque principalmente quando parte um pouco ali para as questões, do psicológico da pessoa, quando mexe com o ego da pessoa também. Então, por exemplo, a pessoa: "Pô, eu sou um empresário de sucesso, eu tenho que necessariamente ser um trader de sucesso". Se a pessoa já entra com essa mentalidade, ela já tá com o ego lá em cima, esquece, essa pessoa muito provavelmente ela vai se afundar no mercado, porque ela acha que é tão simples quanto abrir e gerenciar uma empresa e administrar, coisa a qual já não é nada fácil. Só que no mercado é 10 vezes mais difícil ainda do que se fosse Exato. numa empresa, porque são tantas variáveis que a gente não consegue calcular, não tem como você Então, calcular isso. então consideras que a parte mental da pessoa é mais importante do que a parte técnica, por exemplo? Sim, eu considero, porque eu mesmo, se não fosse a resiliência, se fosse a minha vontade, a minha necessidade de vencer no mercado, se eu não tivesse isso, eu já teria desistido. E não porque eu não sou competente ou o suficiente, ou capaz de chegar onde que eu cheguei, mas porque eu não teria estrutura psicológica para passar por aquilo que eu passei, entende? Então, assim, não é que a pessoa fala assim: "Ah, a pessoa não tem, capacidade de chegar lá". Ela tem, só que às vezes as perdas que o mercado vai te dar, a pressão psicológica que o mercado vai te entregar é tão grande, tão forte, que a pessoa não aguenta. Então, tipo assim, às vezes ela estava perto ali de conseguir realmente ter sucesso no mercado, só que ela desistiu um ou 2 passos antes. Desistiu, vamos falar assim, um mentor antes, desistiu uma estratégia antes, desistiu uma conta quebrada antes, e todo mundo passa por isso. Só que muda a maneira que você encara isso. Se você realmente precisa aquilo, se você não precisa, se é um sonho seu, se você realmente quer aquilo para sua vida, o quanto que você quer aquilo para sua vida, entendeu? Então acho que isso é o que muda todo o nível do game ali. Se você realmente quer aquilo, você vai pagar o preço que for para chegar lá.
entendeu? Então, assim, eu tô aqui por esporte, porque eu quero descobrir algo novo, tal. Esquece, você não vai conseguir, você não vai ter estômago para o mercado ele vai vir e vai te destruir de uma tal maneira, que você vai falar: "Cara, isso daqui é o jogo do tigrinho, é a pirâmide financeira, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo", porque você não vai ter estômago para aguentar o mercado financeiro, entendeu? Então, assim, é muito difícil, é algo muito complexo. Qual foi, o principal choque de realidade que tiveste quando entraste para o mundo do trading e começaste a fazer trades? Principalmente a nível mental, que é o tópico que estamos a falar. Cara, eu acho que o primeiro choque de realidade que eu tive, eh, de longe, assim, é o mercado que mais tem golpistas que eu já presenciei. Porque envolveu dinheiro, tá envolvendo golpista, tá envolvendo alguém querendo te passar a perna, alguém querendo te passar para trás, querendo tirar vantagem. E como eu disse no início, eu entrei por esses meios errados, e ingênuo, inocente, falei: "Poxa, realmente vai ter alguém aqui disposto aqui a me ajudar", e da grande maioria que eu tive contato ali no início, todo mundo só quis me passar para trás e pegar meu dinheiro. E eu não esperava que era assim o mercado financeiro, né, de tal maneira, né. E um outro choque, assim, de realidade que a gente tem para quem está dentro da indústria ali, né, é a questão de recompensa, esforço. Porque se você está, às vezes, por exemplo, dentro de uma indústria, galgando cargos e tudo mais, às vezes leva anos para você conseguir chegar num salário bom, um salário decente ali. Você vai ter aquela falsa estabilidade, que tá tudo bem, que você é detentor de um cargo, de um título dentro da empresa, mas se a empresa não é sua, na verdade você não tem nada. Você só tem um cargo temporário. Do dia para noite, o dono pode chegar para você e falar: "Amigão, obrigado, viu, pelos anos de serviço, a gente não precisa mais de você, tchau, obrigado". Então, foi isso que aconteceu comigo na primeira indústria onde que eu trabalhei 10 anos. Então, eu tinha um cargo mais alto ali dentro da indústria, chegaram para mim, me dispensaram, falaram que era redução de custo. O que eu poderia fazer na minha situação? Nada, a empresa não é minha, não tem como eu fazer algo. Então, no mercado financeiro isso é totalmente diferente, essa questão de esforço e recompensa. Se você tiver o conhecimento necessário, tiver o acesso, tiver o dinheiro, não importa se o João começou hoje e o Cassiano começou há 10 anos atrás. Daqui um mês ou daqui um ano, o João pode estar ganhando 10 vezes o que o Cassiano ganha. Entende que não tem Completamente nada a ver? verdade. Dentro da indústria isso é praticamente impossível acontecer, é praticamente impossível. Então assim, e eu me coloco nesse lugar, graças a Deus hoje, porque eu com de 4 a 5 anos de mercado, eu passei à frente de muitos traders que eu conheço, que não têm metade do resultado que eu tenho. Então assim, eu vejo que aqui é muito diferente do mercado tradicional, onde que ele te recompensa a maioria das vezes por tempo, por esforço, por horas trabalhadas. Você tem que realmente dar o sangue da vida ali. Aqui não, aqui é mais uma questão de inteligência, de gerenciamento, de saber se posicionar, de saber trabalhar da maneira correta. Então você consegue alavancar muito mais rápido e crescer de uma forma assim exponencial. E o mercado de trabalho comum, ele não te proporciona isso. Não tem como você fazer isso. Até porque Exato. você chega num teto, né. Você chegou lá no cargo de gerência, diretoria, aí você vai fazer o quê? Vai mandar o dono da empresa embora? Não tem como, né. Então, aqui não, aqui quanto mais você cresce, você pode crescer mais, você pode expandir, ter network ali com outras pessoas, abrir outros negócios, então, literalmente o céu é o limite, né, então você não fica limitado a números dali, a não ser que seja uma meta sua, né, e do resto não existe limite. Exato. Algo Tu chegaste ainda a trabalhar na parte das corretoras, ou seja, capital pessoal, e depois é que passaste para mesas proprietárias ou foste diretamente para mesas proprietárias? Eu cheguei a trabalhar, na verdade, os 2 ali, né, Ok, tanto mesa proprietária quanto capital próprio. Particularmente falando, eu não gosto muito do capital próprio, porque assim, eu tenho uma questão, assim, de que eu sou um trader que gosta muito de tomar risco. Então, se eu vamos falar assim, se eu colocar muito capital na minha conta real, e for um dia que eu for operar de uma maneira mais agressiva, eu posso zerar a minha conta.
Claro, eu não vou colocar todo o meu capital ali numa única conta de uma única vez, senão isso daí seria suicídio. Mas, a mesa proprietária meio que ela já me limita o quanto que eu vou perder, então eu prefiro a mesa proprietária por conta disso, eu tenho um limite de perda. Ah, eu comprei um desafio, custa "X" valor esse desafio, eu sei que se eu perder esse desafio, é esse valor que eu tô perdendo. Agora no capital real não, você pode, se você tiver o famoso dia de fúria, descontrole, enfim, você pode torrar todo o capital que você tem ali. Então, eu prefiro operar mesa proprietária, mas eu tenho operações dos 2, tanto capital real quanto mesa proprietária, mas eu sempre dou preferência para mesa proprietária. Eu acredito que a Exato. alavancagem que ela me dá é muito melhor que o capital real. Exato. E acho que quem experimenta capital real, depois acaba sempre por preferir mesa proprietária, porque a alavancagem é simplesmente ridícula, não há Sim, comparação. Não há comparação. sim, sim, E numa corretora, tu não tens limite para a tua perda, ou seja, o limite para a tua perda é continuares a meter lá dinheiro até deixares de ter dinheiro. Enquanto que numa mesa proprietária, o teu limite numa conta de 100 mil dólares é sempre aqueles 500 dólares ou 400 dólares que pagaste por a conta. Por isso, é sempre muito mais benéfico para o trader ir sim. para uma mesa proprietária. Tu, como é que foi o teu processo de, ou seja, começaste a aprender a fazer trading? Quando é que foi aquele momento e quanto tempo é que demorou a chegar àquele momento em que soubeste que já tinhas o conhecimento e já estavas a ser consistente e a ter resultados, por sua vez? Eu acho que a minha o pessoal usa muito esse termo, né, a virada de chave, né. Acho que a virada de chave ali foi quando, assim, que me deu um estalo ali, né, porque como eu já trabalhava muito dentro da indústria, tipo, ocupava muitas horas do meu dia com a questão ali do operacional de dentro da indústria, e eu era totalmente sobrecarregado de serviço, digamos que eu tinha que meio que congelar minha parte emocional, porque eu não tinha tempo para ficar pensando, processando e tipo: "Ah, nossa, eu tô ganhando isso, aquilo". Eu só fui, só fiz acontecer. Mas o momento que realmente, me caiu, assim, que me deu um estalo, que eu realmente vi que estava dando certo, foi quando eu peguei o top um mundial de uma corretora, que depois eu fui de uma corretora não, de uma mesa proprietária, que depois eu fui banido dela. E aí, nesse primeiro momento, veio essa questão de eu ter pego o top um. Falei: "Caracas, eu acho que realmente estou fazendo algo muito diferente de todo mundo aqui, porque, poxa, ninguém pegou, eu peguei, eu tô me diferenciando dos demais". Só que pra mim ainda era muito longe da realidade, porque eu não o dinheiro não tinha caído na conta, eu não tinha recebido, então, tipo assim, era algo muito abstrato. Eu falei: "Poxa, tá, beleza, uma mesa proprietária que tá lá no outro lado do mundo, numa conta demonstrativa, esse dinheiro é fictício". Então, assim, sempre fui um cara muito, muito pé no chão. Falei: "Poxa, eu não vou receber esse dinheiro, não vou, então esquece. Eu só vou acreditar na hora que cai na minha conta". A hora que o dinheiro caiu na minha conta, eu falei: "Cara, o negócio é verdade, funciona". Então, assim, e na época já era uma quantia muito considerável, porque foi um saque ali de US$ 17.000. Então, falei: "Poxa, uma grana muito boa, né". E aí eu falei: "Cara, realmente isso daqui funciona, isso daqui pode mudar a minha vida, e realmente eu posso sair da condição de que eu tô pra virar trader full time". E, sempre foi meu sonho, né. Aí foi onde que eu realmente coloquei uma meta, falei: "Poxa, agora beleza, eu fiz isso uma vez, mas será que eu consigo replicar isso? Será que eu consigo dar continuidade no que eu tô fazendo?". Porque pode ser aquela famosa sorte de principiante, isso, aquilo, né. E aí eu comecei a colocar algumas metas pessoais pra minha vida, né, eu falei: "Poxa, quando eu fizer isso aqui pelo menos durante um ano, de forma consistente, todo mês sacando, colocando dinheiro no bolso, aprovando mesas, fazendo saques, aí eu vou ver que eu tô pronto pra pensar numa transição de carreira. Sair da carreira que eu tô e vir pra carreira de trader". Porque o pessoal, me pergunta até hoje: "Cassiano, quanto que você guardou financeiro, quanto de dinheiro você guardou para poder sair de dentro da indústria e vir para o trade?". Eu falei: "Cara, não é essa a pergunta. Vocês fazem a pergunta errada,
Infelizmente, eu já tive alunos, mentorados que passaram por isso, e as pessoas compartilharam a história comigo, eles falaram: "Poxa, eu larguei do CLT e vim para viver do mercado. Guardei um valor que eu queria por 5 anos. Eu achei que eu ia gastar em 5 anos. Em menos de 2 anos, eu gastei todo o dinheiro e precisei voltar para a indústria. Precisei voltar para trabalhar". Eu falei: "Então, só que vocês pegaram no ponto errado. Não é questão de quanto de dinheiro que você precisa guardar, é quanto de dinheiro que você está fazendo no mercado financeiro, de forma recorrente e contínua, para você se manter no decorrer desse tempo. Então, por exemplo, todo mês eu estou fazendo lucro? Tô. Mas há quanto tempo? Você faz um mês sim, 2, 3 não, aí faz outro positivo, 3, 4 negativo, vai passar fome. Então, se todo mês você está vindo, tá positivo, 3 meses, 6 meses, 1 ano positivo, poxa, eu já entendo que você já realmente conseguiu ter maturidade naquilo ali e você consegue se manter de maneira consistente. Agora, se o cara fica naquele famoso perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, aí você não tem um método, você tá apostando na loteria. Então, não tem como uma pessoa, sobreviver desse jeito no mercado, ela realmente precisa ser consistente. A partir do momento que você realmente é consistente, foi o que aconteceu comigo, depois de 1 ano, aí eu cheguei com o meu patrão e falei: "Ó, vem cá que eu tenho que te contar um projeto pessoal meu". Ele falou: "O que que foi?". Eu falei: "Ó, eu tô saindo da indústria por causa disso, disso e disso". Ele falou: "Cara, não tem nem argumento pra eu te vou colocar aqui pra você. Boa sorte". Fui lá, treinei outra pessoa, coloquei no meu lugar, mas é uma transição de carreira. Não dá pra você chegar do dia pra noite e falar: "Vou ser trader e agora, daqui pra frente, eu só vou viver disso", porque aí é onde que a questão emocional começa a pesar. E vai chegar conta, vai chegar seu filho doente, sua mulher reclamando, querendo viajar, querendo passar férias não sei na onde, e o único dinheiro, o único capital que você tem tá alocado no trading. E aí, o que que você faz? Sua cabeça Exato, fica não desse funciona. tamanho. Sua pressão, a pressão pra você trabalhar fica gigantesca. Aí onde que você vai fazer merda? Aí você vai operar errado, vai operar onde que não tem oportunidade, vai fazer o famoso overtrading, o trading de fúria, de vingança, enfim, você vai se quebrar todo no mercado ali, porque você precisa fazer dinheiro. E quanto mais você precisa fazer dinheiro, menos dinheiro você faz. Isso é meio que é louco isso, né, mas é assim que funciona, né. Quanto menos você precisa do dinheiro, mais fácil ele vem. Quanto mais você precisa dele, parece ele corre de você. Então, as pessoas geralmente tentam vir para o mercado da maneira errada. E aí, infelizmente, não conseguem se manter e não conseguem ficar no mercado. E elas já estão vindo de uma maneira desestruturada, de uma maneira errada, então não tem como a pessoa se manter depois ao longo tempo. Exato, eu concordo absolutamente com isso. É nas alturas que nós não precisamos de dinheiro, por qualquer motivo, que arranjamos formas de entrar mais e mais dinheiro, seja no trading, e eu até considero mesmo isso para outras áreas da vida, mas principalmente no trading, que é onde exige maior mindset e capacidade mental, para desapegarmos um bocadinho das trades, das operações, dos valores, deixarmos de ver o azul e o vermelho do MetaTrader e distanciarmos-nos disso. É precisamente aí que, quando a gente faz isso, que as boas trades começam a vir, os bons resultados, as melhores decisões, e precisamente acontece o contrário, quando nós queremos ter aquela trade, precisamos de ganhar dinheiro, etc, etc. Por acaso acho isso muito interessante. Diz-me uma coisa, tu então começaste com as mesas proprietárias, começaste a ter saques, começaste até como no ranking dos melhores traders de determinadas empresas. Qual é que é a tua abordagem às mesas proprietárias? Se tu tivesse agora que começar do zero para sacar das mesas proprietárias, vamos supor, no próximo mês, como é que seria a tua abordagem? Bem, a minha abordagem, eu entendi o seguinte ponto das mesas proprietárias, né. As mesas proprietárias, elas são um problema matemático, probabilístico, estatístico, elas usam isso a favor delas, obviamente, né, e a gente também tem que usar como trader, tem que usar
a nosso favor, né. E cerca ali de 5% apenas dos traders têm sucesso no mercado de maneira global, geral, né. Então, a gente põe que 95% dos trades falham. Quando a gente traz isso para dentro da mesa proprietária, essa estatística, dependendo da mesa, ela piora muito, né. Então tem mesa aí que apenas 1% dos traders realmente chegam ali no saque e tudo mais. Então, a gente tem que primeiro entender os números, entender onde que a gente está trabalhando, entender aonde que a gente realmente está ali, né. E o porquê que isso acontece. As mesas proprietárias, elas são uma excelente maneira de você se alavancar financeiramente. Elas têm uma série de regras, então a primeira coisa é você entender todas as regras da mesa, todas. Primeira coisa, isso aqui eu pra todo aluno que eu passo a mesma coisa. Primeira coisa, você tem que ler o FAQ inteiro da mesa proprietária que você quer trabalhar. "Ah, eu quero trabalhar com a mesa X ou com a mesa Y". Entra lá e lê o FAQ inteiro do tipo de desafio que você quer operar. Porque o cara pode ser scalper, pode ser day trader, pode ser swing trader, na questão do forex, né, por exemplo. Então, pô, qual que é o tipo da conta que você quer? Entra lá e lê tudo. Por quê? Já teve, casos do seguinte, o aluno chegar para mim e falar: "Pô, eu li todas as regras do FAQ lá, mas tem uma regra lá para mim que não se enquadra". Por quê? "Ah, porque eu gosto muito de fazer scalper e a mesa tem uma regra específica lá para scalper, que você não pode ter operações abaixo de 3 minutos. E a minha média de operações é abaixo de 2". Falei: "Poxa, parabéns, você entendeu que nessa mesa você não é bem-vindo. Não é que a mesa seja ruim, mas é que o teu estilo operacional nessa mesa não se enquadra. Então você entendeu a primeira regra do jogo. Você tem que ver aonde o seu operacional entra. Ele se enquadra nessa mesa? Ok, vai lá, compra o desafio, opere, busque aprovar ela e busque fazer saque. Não se enquadra? Busque outra mesa que dê certo para você. Então, assim, primeiro de tudo, você entender como funciona cada regra da mesa, porque além de aprovar, você quer chegar no saque, quer receber o dinheiro, senão não faz sentido. Segundo, "Ah, pô, eu quero a mesa para me alavancar financeiramente, porque eu só tenho aqui $100 e não tenho mais nada. Se eu perder esses $100 aqui, acabou, tô zerado aqui". Nem compra, nem compra. Por quê? A gente volta naquela questão, eu só tenho esse, eu não posso perder, eu preciso disso. Você já perdeu, já foi, você já jogou fora. Então assim, você vai ser no seu primeiro teste que você vai passar? Não. Vai ser no segundo, no terceiro? Talvez seja, mas às vezes vai ser no quinto teste, no 10º teste. Então você precisa ter dinheiro para também investir ali nas mesas. Você precisa ter um caixa, você precisa ter um aporte inicial ali para você realmente entrar para fazer até acontecer. E não simplesmente: "Ah, pô, é uma questão de sorte. Ah, porque se eu quebrar um teste, a minha estratégia não funciona". Não, pô, você nem validou sua estratégia. Você nem sabe como que é de verdade. Então você precisa ter dinheiro ali para pôr. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, por exemplo: "Ah, pô, eu tenho dinheiro aqui para comprar uma conta", por exemplo, no forex de $200.000. Eu tenho aqui, sei lá, $1.200. Eu vou comprar uma conta de 200.000. Cara, não faça isso, velho. Vai lá e compra conta de 10, de 25. Você vai ter muito mais chances de passar e aprovar essa conta do que você comprar uma única conta de 200.000. Aí o cara vai ficar namorando essa conta 2, 3, 4 meses, não aprova, não quebra, porque não quer perder o dinheiro, mas ele tem medo de se alavancar, e aí não acontece nada, nada. O cara, tipo, pagou $1.200 no desafio, mas o cara tem medo de operar o desafio. O cara tem medo de pôr a estratégia dele a teste, porque ele não pode perder aquele dinheiro. Só que se ele tivesse dividido isso em contas menores de $10.000, ele já teria ido pra cima, teria testado a estratégia dele, teria feito o negócio acontecer, e se tivesse quebrado estava tudo bem, porque ele não teria perdido todo o capital dele. E eu mesmo tenho uma história curiosa, que uma das contas que eu comecei foi uma conta pequena de $10.000. E foi uma das contas que eu mais tive performance até hoje. Foi uma conta de $10.000. Porque eu não tinha medo de quebrar essa conta. Eu simplesmente comecei a fazer lucro nela, sacar, comecei a subir de 10 para 25, 50, $100.000, e aquela conta de 10.000 ficou lá.
E eu perdi o medo de quebrar essa conta. Então eu entrava lá, operava, fazia meu trade, pum, batia lá a meta, fazia 1.000, $2.000, fazia uma quantidade absurda com uma conta de 10.000, esperava a data, sacava, ia lá de novo, fazia outro trade lindo, e eu perdi o medo. Nessa conta de 10.000, eu falo que é uma das contas que eu tive mais performance até hoje, porque numa única conta de $10.000, eu cheguei a fazer $13.000 de lucro na conta, entendeu? Então, assim, é possível? É, só que tem que estar tudo alinhado para você conseguir fazer isso. E uma das Claro. coisas é você não precisar daquilo. Se você precisar, infelizmente, você não vai conseguir performar. Então, se tivesse que começar hoje, dá para você começar pequeno? Dá. Mas mesmo se você for começar pequeno, você precisa ter um plano para isso. Você precisa ter caixa, você precisa ter capital. E o principal, eu acho que é onde que todo mundo erra, e foi onde que eu errei também. A gente quer colocar o dinheiro na frente do conhecimento. E esse é um erro muito grave, a gente paga muito caro por isso. Para todo mundo que está assistindo e que pensa em entrar no mercado financeiro, busque primeiro o conhecimento. Não coloque o seu dinheiro no mercado financeiro se você não tem conhecimento para tal. Eu só perdi muita grana, só perdi o dinheiro que eu perdi porque eu não busquei conhecimento. Eu fiquei buscando atalhos para chegar no dinheiro. E todos esses atalhos só me levaram em ciladas. Só me levaram para golpistas. E onde perdi o dinheiro. Aí depois eu tentei entrar por conta, perdi mais dinheiro ainda, porque eu não tinha conhecimento. Foi somente quando eu entendi que eu precisava ter conhecimento, de fato, eu comecei a performar no mercado. Então, assim, eu acho que o principal para quem quer entrar no mercado hoje, João, é conhecimento. A pessoa precisa ir atrás de conhecimento. E, infelizmente, os conhecimentos que realmente vão agregar valor para as pessoas, que vão somar nesse mercado financeiro, dificilmente dificilmente eles vão estar de uma maneira gratuita na internet. Exato. Dificilmente. Vão ser conteúdos pagos. Só que as pessoas também têm que entender o seguinte: o valor de cada coisa. Eu sou engenheiro de formação e eu estudei 5 anos numa faculdade. Eu fiquei 5 anos pagando uma mensalidade alta dessa faculdade. Então, tipo, se eu for somar os 5 anos, dava para eu ter comprado um apartamento com o que eu paguei da minha faculdade. Por que que a pessoa quer entrar no mercado financeiro, quer fazer um cursinho ali de, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000, e a pessoa quer sair um trader experiente, formado, ganhando milhares de dólares por mês? Dificilmente isso vai acontecer. Então, assim, quem tem o conhecimento para compartilhar, geralmente ele vai ser um conhecimento específico, e esse conhecimento específico ele vai custar grana, ele vai ser caro, ele não vai ser barato. Dificilmente você vai achar algo de qualidade na internet por um preço muito acessível, assim vamos dizer, entendeu? Então, as pessoas têm que tomar essa consciência também. Ah, o mercado é para todo mundo. Todo mundo que estiver pronto, apto para o mercado, ele pode entrar no mercado. Mas nem todo mundo vai dar certo no mercado. Exato. O mercado é para toda a gente, mas nem toda a gente é para o mercado. Porque Exato. falta muita mentalidade, muito mindset, muita capacidade psicológica para aguentar isso. É verdade. Ahm, tu tinhas explicado então de que primeiro é preciso procurar uma mesa proprietária que se enquadre ao nosso tipo de trading. Ok. Ponto número 2, tu preferes então operar contas pequenas e se calhar mais contas do que contas grandes e menos contas, porque dás muita atenção àquela conta e depois o teu operacional até acaba por nem sair muito bem, ou até nem tomas risco nenhum praticamente e depois nunca sai do sítio. Já vi isso acontecer, já vi gente até estar quase um ano com um desafio, eh, por isso concordo plenamente com o que estás a dizer. Vamos supor então que tens várias contas de $10.000, vamos supor. Vamos supor até de diferentes mesas proprietárias. Vamos supor 3 mesas proprietárias. Tu como é que fazes essa divisão? Tu fazes, por exemplo, uma trade em cada conta, ligas todas as contas num copy trading. Como é que fazes essa gestão de capital dessas mesas proprietárias? Certo. Eu não uso copy trading. Lá no passado eu já cheguei a utilizar, já cheguei a linkar algumas contas em copy trading.
tive problema tanto com o copy trading quanto com as mesas proprietárias, as quais eu estava fazendo. As contas eram minhas, todas minhas, mas mesmo assim, você deixa ali uma brecha, digamos assim, né, para a mesa te questionar seus números, questionar suas operações. Então, quando eu tive esse problema lá no passado, eu já entendi, falei: "Opa, isso daqui é algo que talvez não seja tão bem visto, assim, pelas mesas, ou algo que realmente possa dar uma brecha ali, até mesmo com um vazamento de dados, a empresa que é um terceiro que está fazendo, às vezes, o copy trade ali, que você linka um copy trade ali, pode vazar os seus dados". Eu falei: "Então, opa, isso daqui não é um caminho tão interessante para mim". Então, de lá para cá eu nunca mais fiz copy trade, eu sempre operei de maneira manual, conta a conta. Por quê? Porque eu também diversifico o meu risco. E se eu pego e coloco, pô, eu tenho, sei lá, 10 contas de 10.000 e eu linko todas elas num copy trade, é como se eu estivesse operando uma única conta de 100.000, só que de uma maneira mais cara ainda. E se eu pegar 10 desafios de 10, não vai dar o valor de uma de 100, vai dar muito mais caro, entendeu? Então, assim, não é uma maneira inteligente. E se eu quebrar uma conta, tá tudo bem. Agora, se eu quebrar essa conta master aqui com todas as outras copiando, eu vou quebrar todas. Então, assim, não faz muito sentido. Eh, o que eu gosto muito de falar é o seguinte: na mesa proprietária, diferente da conta real, as pessoas precisam entender o seguinte: se você é um trader que às vezes você tem um pico de performance, o que que acontece? Pensa na conta real. Você tem um pico de performance e aí você devolve esse pico de performance. Você volta para estaca zero, certo? Na mesa proprietária, se você tem um pico de performance em uma conta, aí você parou essa conta aqui em cima e digamos que ela já está numa fase financiada ou você aprovou essa conta aqui. O que que acontece se você tem outras contas? Você sai dessa conta e vai para uma segunda conta. Digamos que na segunda conta que você foi operar, você pegou um momento ruim de mercado e na segunda conta você devolveu tua performance. Só que entenda o seguinte, a tua primeira conta está aqui em cima ainda. A tua segunda conta, dependendo do que você fez, você quebrou ela ou você teve um rebaixamento nela. Mas entenda que aquela primeira conta sua está aqui em cima ainda. Seja num saque, seja numa aprovação, seja lá o que for. Então a mesa proprietária, se você entende como funciona e você sabe diversificar, você consegue manter a sua performance, porque você consegue diversificar o seu risco. Então digamos que na mesa proprietária A, eu possa estar muito bem, que eu fiz meu primeiro trade aqui, aí meu segundo trade eu não fiz dentro da mesa proprietária A. Eu falei: "Poxa, agora eu vou fazer na mesa proprietária B, eu vou diversificar". Aí fui lá e fiz. Claro, a gente quer sempre ganhar, né, a gente nunca quer perder. Só que aí eu errei meu trade foi ruim, foi contra o mercado e minha conta rebaixou. Só que o primeiro trade da primeira mesa ainda tá lá, porque eu não fiz na mesma conta, eu fiz em outra conta. Então assim, se fosse uma conta de capital pessoal, você ia voltar para o zero a zero, muitas Exato. das vezes. Como você tá diversificando seu capital, numa conta às vezes você vai ter uma performance muito boa e na outra você vai tomar um rebaixamento. E digamos que você vá para um terceiro trade, para uma terceira conta, e no terceiro trade você pegou um trade bom de novo. Você vai estar com a conta para frente, então você tem a conta um e a conta 3 para frente e a conta 2 está rebaixado. Num capital pessoal você não conseguiria fazer isso, Não, impossível, impossível. entendeu? Então assim, você precisa entender como que funciona. Se você entender e conseguir gerenciar isso de uma maneira separada, você consegue performar, você consegue se destacar. Mas E tem depois que a base de tudo é gerenciamento. Se você não tiver gerenciamento, não tem como você performar. exato, e depois acaba por ser um jogo de volume, não é? Porque acabas, por exemplo, por passar uma série de contas, mas se depois continuares a comprar, entram novamente contas naquela parte de teste e depois algumas até daquelas que foram, são financiadas, foram passadas, até foram quebradas, mas outras, uma ou duas, se calhar até conseguiu um saque. E esse saque Sim, se calhar dá para pagar as contas novas, ou se calhar até metem lucro. sim, Ou seja, acaba por exatamente. ser um jogo de volume e é aí a vantagem das mesas proprietárias, não é? Sim, exato. Então, é o que eu falei, a pessoa precisa ter um capital para ela trabalhar. Não adianta ela achar que com pode ser que aconteça? Pode, mas não é algo.
tão factível, algo tão tangível de você conseguir uma conta, super escalar essa conta, fazer um mega lucro e depois dela você ir escalando. Não é o convencional, você precisa ter uma grana, você ter um aporte um pouco maior ali. Você vai comprar vários desafios, alguns vão quebrar, outros vão passar, outros vão chegar no saque. E ali você tem que ir trabalhando seus números, refinando seus números. Quanto de desafio você gastou num mês, por exemplo? Quantos que você passou? Quantos que você quebrou? Quanto de saque você conseguiu fazer? Entendeu? Então, assim, você tem que ir trabalhando e estudando esses números, para você realmente ver se você está performando ou se você também só está, vamos falar assim, girando dinheiro. Por quê? Se você gastou, por exemplo, US$ 5.000 em desafio no mês, um exemplo, e o teu saque foi de US$ 5.000, você está no zero a zero. Então, estatisticamente falando, você não está com nenhuma vantagem. Você está muito próximo de começar a ter uma perda financeira. Então, assim, você está comprando um volume muito alto de desafios e está sacando pouco em vista do que você está gastando. Então, você precisa ajustar a tua performance, precisa ajustar a tua estratégia. Mas sim, quando você entra com volume, naturalmente, igual eu expliquei, o jogo dos números entre as contas, você consegue ter uma vantagem ali, porque você vai diversificando o seu risco a cada operação que você faz. Você não vai sempre operar a mesma conta, operar do mesmo jeito. Então, você acaba criando vantagens ali sobre a mesa. E uma conta real não tem como você fazer isso. Exato. E, por exemplo, tu agora estás mais a fazer a parte de futuros, não é? Ou seja, já estiveste a fazer a parte de Forex. Porque é que terminaste um bocadinho a parte de CFDs e foste para a parte de futuros nas mesas proprietárias? Qual é a diferença por qual te levou a fazer isso? Isso, eu entrei na parte de Forex, né, que foi meu primeiro contato, e tive, vamos falar assim, a minha entrada no mercado ali foi por Forex. Depois do Forex, eu conheci as mesas proprietárias também de Forex. E teve uma série ali de mudanças, de regras, mesas que fecharam, mesas, enfim, e aconteceu uma série de coisas ali. Eu continuei no Forex, é um mercado que eu sempre gostei, sempre me dei bem. Tinha uma estratégia ali que funcionava muito bem em Forex também. E só que o maior problema do Forex é a escala. Porque quando você começa a ter uma atração muito grande ali em questão de volume de contas que você compra, às vezes, dependendo da mesa, ela já te olha e fala: "Opa, esse cara tá querendo ser um jogador, tá querendo ser um apostador". E aí ela começa a te enquadrar de uma maneira ruim na mesa, né. Mesmo que você siga todas as regras da mesa, mesmo que você faça tudo, ainda você pode ser, mal visto pela mesa. E uma das últimas coisas, assim, que mais me deixou, digamos que chateado na parte de Forex, que foi uma das decisões pra eu sair do Forex também. Eu vinha operando a conta, seguindo todas as regras da mesa, respeitando ali o limite 1% por trade, tudo certinho, bonitinho. Uma conta que eu estava para aprovar, segunda fase, a conta estava totalmente rebaixada, não vou falar qual que é o nome da mesa que aconteceu isso, mas a conta estava totalmente rebaixada, estava ali nos últimos 1,5% da conta, e eu consegui pegar um excelente trade ali. E o que que eu resolvi fazer naquele trade que eu acertei? Minha conta era uma conta que permitia swing trade, né, ficar posicionado. Eu fiquei posicionado, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 dias, e eu recuperei todo o prejuízo da conta, consegui fazer a meta de aprovação para chegar na conta financiada. Falei: "Poxa, salvei a conta, consegui chegar na conta financiada novamente". Para minha surpresa, eu recebi um e-mail de banimento da mesa. Eu fui banido da mesa por causa desse trade. Falei: "Cara, como assim? Que loucura é essa, velho?". Aí pedi explicações, não me deram, tipo: "Ah, você fez um trade unilateral, não sei o quê, pê-pê-pê", não quiseram me explicar. Falei: "Tudo bem, beleza, não". Infelizmente a gente fica vendido ali, não tem muito o que fazer, né. E aí eu falei: "Poxa, cara, não dá, velho, não dá", tipo, porque a regra é muito subjetivas, né. E aí eu falei: "Poxa, eu vou". E empresas que não são
tão sérias assim, né, vamos dizer, né. Eu tenho empresas aí que eu trabalho até hoje, nunca tive problema, nunca tive um saque negado, nunca tive problema nenhum aí. Então, empresas excelentes, né, não dá pra gente generalizar, vamos falar assim, né. Então, mas tem outras aí que acabam fazendo isso daí com a gente, né. E aí eu falei: "Poxa", na parte de futuros já é um pouco mais, diferenciada essa questão, né, da regulamentação. Eh, eu vejo aí não vejo tantos relatos de pessoas sendo banidas aí por motivos bestas aí, né, e igual esse, né, porque, pô, você acertou um trade, você vai ser banido. Aí fica difícil pro trader, né. Aí vai: "Poxa, acertei um fui banido porque eu acertei um trader". Aí é complicado. Aí eu falei: "Não, poxa", aí comecei a ver a parte de futuros, conheci o Jota, que é meu parceiro aí. Você já fez um podcast com ele também, fez uma entrevista com ele. Entendi um pouco mais do mercado de futuros, ajustei a minha estratégia para a parte de futuros, e de dezembro, janeiro para cá eu venho, praticamente assim, acho que quase 100% focado só em futuro, só no mercado de futuro. Meio que deixei um pouquinho de lado a parte de forex, eu tenho algumas contas lá ainda, mas assim, não tô tão ativo, não tô dando tanta atenção. Porque em futuros a gente consegue dar uma escala muito maior do que em forex. Você consegue ter um volume maior de contas, meio que digamos que as mesas de futuros já sabem que os traders de futuro compram mais desafios, trabalham de uma maneira mais agressiva, então, eu não tenho tanto problema com a questão de volume de contas aqui como eu tinha em forex. Então, aqui tá mais tranquilo para eu poder trabalhar, poder executar a minha estratégia. Então, aqui tá bem legal, tá bem proveitoso, tá bem lucrativo, Ok. tá A nível de estratégia. saques, se podes divulgar mais ou menos os valores desde o início do ano até agora, como é que tem sido esse volume em futuros? É melhor do que o Forex? É isso que eu quero chegar. Olha, eu vou te dar uma pista, vai, dos números, porque eles não estão oficialmente ainda contabilizados, mas o que eu fiz ali em 3 anos, mais ou menos, de Forex, eu consegui fazer em 6 meses em futuros. Uau, uau, isso é incrível. Então, assim, tá sendo muito melhor, tá sendo muito mais lucrativo, dá para dar uma escala muito maior do que em Forex, entendeu. Então, assim, e tem outros projetos aí pela frente, tem mais, na minha visão, tem uma escala maior ainda, e eu não cheguei ainda, né, mas eu quero chegar, quero buscar. Então, assim, hoje, graças a Deus, estou bem estruturado financeiramente, dá para me alavancar para um próximo nível aí. Então eu acredito que tenha mais mercado ainda para frente aí. E o mercado de futuros ele é muito bom para isso. Não pretendo desistir, vamos falar assim, do mercado de forex, porque eu quero também ter uma diversificação, tanto de mercados quanto de empresas, de mesas proprietárias mesmo, né. Então assim, não, obviamente eu não trabalho com uma mesa proprietária só, trabalho com várias, né, mas quero estar nos 2 mercados ali ainda. Quero continuar trabalhando nos 2 ali, não vejo motivo para abandonar também o forex, né. É um mercado muito bom, me trouxe muitos resultados, né, então não é algo que eu falo assim: "Ah, vou abandonar e vou ficar só em futuros", não. Trabalhar com os 2 ali, dar uma dividida e trabalhar nos 2 Exato. mercados. E é sempre bom. E já agora para dizer ao público, porque esta parte é pública, tu, por exemplo, na Funding Pips tiveste mais de US$ 40.000 em sacos, correto? Correto. Ou seja, esses são resultados absolutamente incríveis. Isto só numa mesa proprietária, ou seja, depois as pessoas poderão deixar ficar na imaginação aquilo que terá sido feito também nas outras mesas proprietárias. Sim, Por isso também te dá uma autoridade, estás a falar aqui hoje, e lá está, é por isso também que as pessoas recomendaram bastante que tu pudesses vir falar e contar a tua experiência, porque elas sem dúvida que querem aprender contigo de como é que tu fizeste, que é para elas também poderem replicar isso. sim. É,
Até inclusive aproveitar aqui e agradecer a Fond Pips, né, é uma empresa que eu sempre vi desde lá do início, quando o pessoal não botava tanto crédito na Fond Pips, quando eu comecei a operar, que minha conta já é bem antiga na Fond Pips, foi uma das mesas que eu mais gostei de operar, e eu acho que eu já devo ter meu cadastro ali há uns 2 ou 3 anos já, foi uma das primeiras que eu comecei, e eu nunca tive um problema com a Fond Pips. Já tive ali 2, 3 banimentos já, em outras mesas por regras, assim, que o pessoal inventou, né, e dentro da Fund Pips faço exatamente a mesma coisa ali, já estou com mais de US$ 40.000 ali em saques, uma empresa que sempre me deu todo o suporte quando eu precisei, sempre foram solícitos, então, assim, uma empresa muito séria, muito boa, e tô nela, tô ativo até hoje, não tô tão ativo agora por conta da parte de futuros, mas, assim, uma excelente empresa, eu sempre falei muito bem, se entrar lá no meu perfil do Instagram, né, que é Cassiano Lago FX, vai ver lá vários saques dela, ela sempre me pagou, sempre em dia, sempre certinho, então assim, uma empresa muito boa e super recomendo aí para quem quiser, é uma excelente mesa aí, para estar se trabalhando. E quem Cassiano, quiser também conhecer um pouquinho do meu trabalho, como que eu trabalho, questão de mentoria, quando que eu abro turma, quando que a maneira que eu opero, como que eu faço, eu divulgo tudo lá pelo Instagram mesmo, no meu canal de comunicação oficial, né, Cassiano Lago FX. Sempre que tiver alguma questão de mentoria, isso, aquilo, eu posto lá para o pessoal tá conhecendo, tá podendo participar e tá entendendo como que funciona. Atualmente, no momento que a gente está gravando aqui, tá fechado as vagas de mentoria, não tô dando aulas de mentoria. Justamente por conta desse envolvimento maior na parte de futuros ali, né, então assim, eu sempre sou muito comprometido com tudo que eu pego para fazer, seja meus projetos pessoais ou seja com meus alunos. Então assim, eu só realmente abro mentoria quando eu consigo dar atenção para o meu aluno. Se eu não consigo dar atenção ali, eu prefiro não abrir mentoria. Para mim não é só uma questão de valores financeiros, de uma venda, realmente é replicar o conhecimento e poder ensinar a pessoa a realmente, eh, encarar o trading como uma profissão. Então, para mim tem que ser algo sério, não é algo que: "Ah, pô, eu vou abrir aqui e tal". Não, eu tenho que ter tempo para me dedicar aos meus alunos. Então, sempre quando eu abro vaga, eu abro e realmente é limitado, eu falo: "Pô, ó, vou ter, sei lá, vou atender 5 pessoas, vou atender 10 pessoas". E realmente é aquele número ali, porque é a minha maneira de trabalhar, eu gosto de dar atenção ali, e gosto de tratar com exclusividade ali os alunos para realmente as pessoas poderem performar, tá. ok. Eu queria te perguntar aqui uma última coisa, que é, se tu tivesse aqui à tua frente alguém que já tenha algum conhecimento de análise técnica, que já tem, vamos supor, 1 a 2 anos no mercado, mas que ainda não conseguiu ser bem sucedido nas mesas proprietárias, se calhar até teve 1 ou 2 saques ao longo do tempo, mas ainda não tem a consistência necessária. Qual seria a dica que tu poderias dar a essa pessoa, para tentar ajudá-la a atingir a consistência? Eu acho que a primeira coisa que ela deveria fazer é seguir o Cassiano Lago FX, pra ela não perder a próxima vaga de mentoria. E infelizmente eu tenho algo para deixar dito aqui, que às vezes não vai agradar todo mundo, mas geralmente o que é o comum, que todo mundo aprende aí, às vezes, dependendo de como você aprende, com quem você aprende, infelizmente, isso daí só vai atrasar você para o sucesso. Porque a gente escuta falar muito ali de estratégias, SMC, suporte e resistência, isso, aquilo, 10.000 estratégias diferentes, tá. Só que assim, às vezes o pessoal fala pouco ou quase nada do básico, que é tipo, para mim é o básico, que é tipo assim, a pessoa entender que é um risco retorno, e qual que é a porcentagem de risco que você vai entrar numa operação, eh, cálculo de pips para pontos, as pessoas não sabem calcular uma distância no gráfico, tipo: beleza, tá me falando que é um suporte, uma resistência, mas quantos pips tem aqui? Qual que é o valor financeiro? Quanto de lotes tem que entrar aqui nessa operação? A pessoa não sabe fazer. Ela acha que ela sabe uma estratégia, mas ela não sabe 10% do que ela precisa saber para fazer um trade ali de fato, entendeu?
Então, tipo, pô, mas você vai arriscar quanto aqui? Quanto que você quer buscar? Porque o cara lá, o fulano, falou que eu tenho que fazer um trade aqui de 1 para 10. Mas qual que é a tua chance? Qual que, estatisticamente falando, é a tua taxa de acerto se fizer um trade de 1 para 10? Será que às vezes não era mais fácil você fazer um trade de 1 para 2 e ser muito mais assertivo? Buscar um risco-retorno menor e uma taxa de acerto maior? Então, assim, às vezes as pessoas têm tanta coisa na internet, tem tanta poluição, digamos assim, e fica difícil de você até falar para as pessoas o que que é o certo e o que que não é. Porque as pessoas começam a confundir conceitos com isso, com aquilo, e dependendo de como que a pessoa vem para você, fica até difícil você mudar a mentalidade da pessoa, porque ela já tem várias coisas formadas na cabeça dela, que ela acha que ela tá certa, porque o fulano, o ciclano falou que isso daqui é verdade, e ela adota como verdade absoluta e ponto, acabou. E aí, às vezes, você chega e fala: "Pô, mas me mostra teu resultado aplicando isso". "Ah, não, eu não tenho". "Ah, mas então tá dando certo, pô. Por que que você quer continuar nisso?". "Não, mas é porque eu ainda não achei o ponto certo de entrada, do trading, disso e daquilo". Então, muitas vezes, assim, não é só uma questão de análise técnica, não é que você não é bom o suficiente, é que às vezes te faltam os parâmetros necessários para fazer uma entrada correta. Fazer uma entrada que matematicamente vai te dar uma vantagem, e você vai ter vantagem sobre os números, sobre os seus próprios números, é conhecer os seus números. Isso daqui é o que eu mais pego meus alunos. "Você conhece seus números?". "Conheço". "Sério? Vamos conversar?". Vamos". "Qual que é a tua taxa de acerto?". "Ah, não sei". "O risco retorno que você usa?". "Ah, não, mas aí depende do trade, né". "Não, qual que você usa?". "Não, depende do trade, não tem risco retorno fixo". "Tá bom, vamos lá". Então, assim, a pessoa ela não conhece o próprio operacional que ela quer trabalhar. Aí, eu te pergunto, como que ela vai conseguir ter sucesso? Não tem como, não tem como, entendeu? Então, assim, de novo, dificilmente você vai ver um conteúdo de qualidade, de graça, na internet. Dificilmente. Infelizmente, eu falo porque eu fiz essa transição de carreira, eu estudei muitas e muitas horas de porcaria na internet, que não me serviram para nada, só foi obesidade mental. E esse é um dos pontos também que eu acho que precisa ser discutido, porque, assim, a pessoa acha que se ela aprender 10, 15, 20 estratégias diferentes, ela vai ser o trader que vai se sobressair sobre os outros. Não, ela precisa aprender uma única estratégia que realmente dê performance para ela. Ela não precisa aprender 20 estratégias, ela não precisa saber smart money, volume, suporte e resistência. Meu, não precisa. Ela precisa de apenas uma única estratégia, onde que ela se identifica com aquela estratégia e ela realmente vai conseguir performar. Bom, é isso. Não é: "Ah, eu vou inventar a roda". Não, precisa de uma única estratégia, vencedora, e você entenda e que "Pô, é isso daqui que eu tenho que usar". "Ah, Cassiano, quanto de lote que você entra por operação?". "Qual que é o seu perfil de trade já? Você é um trader agressivo? Você é um trader conservador?". Por quê? Às vezes, o que eu opero, você não vai conseguir operar. Ou às vezes o que eu opero não te agrada. E aí, você quer operar a mesma estratégia que eu? Exato. É. São perfis de traders diferentes, por isso cada um tem de ter o seu próprio operacional, Exatamente, formado à sua exatamente, forma, né, sem dúvida. exatamente. A única coisa que, de fato, eu falo é o seguinte: o único operacional que eu não vejo distinção, digamos assim, de perfil de trade é o seguinte: quando você entende um operacional que realmente ele te dá uma vantagem. Bom, acabou. Ali não tem mais distinção se o cara é agressivo, se o cara é isso ou se o cara é aquilo. Por quê? O cara entendeu como que ele tem que operar. É dentro daqueles parâmetros. Você vai arriscar X%, você vai buscar essa porcentagem, é assim, assado. É uma receitinha de bolo e você vai replicar. Você quer replicar? Esse é o operacional. Você não quer replicar, você não dá para o operacional. Então, ponto, acabou. Então, tipo, não tem o que a pessoa querer inventar. Porque uma das coisas que eu vejo é o seguinte: quanto mais no início a pessoa tá, ela racha, eu achei isso por muito tempo,
E a estratégia dela vai ser, falou: "Poxa, ninguém pensou na vida nisso, nunca ninguém pensou. Eu vou ser o cara que vou ser o diferentão". Aí o cara vai lá, testa um negócio totalmente diferente e quebra a cara. Então assim, já criei robô, já fiz um monte de coisa, que é o que todo mundo faz, é o que todo mundo entra na mesma coisa. Então assim, só para finalizar, as pessoas têm que entender que no mercado estão as mentes mais afiadas, as mentes mais complexas do mundo, por trás das grandes corporações querendo ganhar dinheiro. Sem contar robôs de alta frequência, hoje em dia IA trabalhando. Meu, desculpa falar, mas não é você que chegou ontem no mercado que vai ganhar dessa galera toda. Você precisa realmente ter um diferencial. Se você não tiver, não vai ser igual ir na feira vender pastel. Você vai gritar lá e vai: "Opa, não, dá um pastel aí que eu quero, dá um caldo de cana também". O mercado financeiro não funciona, infelizmente, não dá. Aqui você tem que ter muito conhecimento e tem que saber aplicar, senão, infelizmente, você vai ser mastigado pelo mercado. É, não é para os fracos do Não, mercado nem financeiro, para os sem amadores. dúvida. Exato. Cassiano, muito obrigado então aqui por estares aqui este bocadinho connosco a partilhar o teu conhecimento, a dares estas dicas muito valiosas para quem está novo no mercado e nem até para quem está novo no mercado, mas para aqueles que estão no mercado, mas ainda não conseguiram chegar aos objetivos que queriam. Mais uma vez, muito obrigado por despenderes o teu tempo e estar aqui connosco. E já agora, onde é que as pessoas te podem encontrar? Opa, obrigado você pelo convite, João, foi uma honra estar aqui contigo, poder compartilhar um pouquinho aí da minha história, um pouquinho da minha experiência e espero ter agregado aí para quem assistiu a gente até aqui, né. Quem quiser me encontrar, é Cassiano Lago FX no Instagram. Eu vou estar ativando o meu canal do YouTube, não está ativo ainda, mas em breve vai estar ativo. Eu vou deixar lá no Instagram também, o link para quem quiser ir depois. E vou começar a produzir mais vídeos também para somar mais ali para quem quiser conhecer um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigado, João. Perfeito.